Sim, é verdade. Nós entramos na maior pirâmide do Egito. Entramos dentro da maior pirâmide do Egito e do mundo. Mas não só isso. Nós mergulhamos fundo na cultura e história do Egito. Não foi só uma viagem para um país. Foi uma viagem no tempo. Fomos atrás das respostas. Como e por que essas construções monumentais foram erguidas? Hoje a gente está aqui pertinho das pirâmides para mostrar tudo isso para você. Vamos começar por falar quem que construiu as pirâmides, quando e por que os egípcios começaram a erguê-las. E mais, decidimos investigar a jornada do Egito Antigo até os dias de hoje. O Egito Antigo não é apenas um conjunto de ruínas e lendas, é um enigma que atravessa os séculos. Este é o primeiro episódio de uma série onde mergulhamos na história do Egito, sua evolução ao longo dos séculos e toda a riqueza cultural que sobreviveu até hoje em dia. O Egito é um país tão diverso e com uma história muito antiga. Sabe-se que os primeiros habitantes dessas terras eram caçadores-coletores, nômades, que um dia encontraram nas margens do rio Nilo o lugar perfeito para parar e prosperar. O historiador grego Heródoto chamou o Egito de a dádiva do Nilo. Com o tempo, as comunidades começaram a se organizar. Surgiram vilarejos, que depois viraram reinos, até que o Alto e o Baixo Egito foram unificados sob o comando de um só líder, o primeiro faraó, Narmer. Esse momento marca o início de uma nova era, onde a agricultura, a astronomia, a matemática e a engenharia começaram a florescer, dando origem a uma das civilizações mais grandiosas da história, a civilização egípcia. Nós sempre fomos fascinados pelo Egito e por sua história. Não foi difícil para nós decidirmos viajar para esse país, mesmo ouvindo vários relatos negativos de outros viajantes que foram ao Egito e tiveram péssimas experiências. Mas nós resolvemos ir mesmo assim. Saímos da Tailândia e encaramos uma maratona de 20 horas de viagem com direito a 2 escalas na China. سيتم فتح الأبواب جهة اليسار برجاء العلم أن محطة السادات هي محطة Então, acabamos de pousar no Egito, vamos sair daqui a pouco e ver a verdade, a hora da verdade. A chegada no Cairo já foi um desafio por si só. Logo no aeroporto, fomos barrados por causa do nosso drone. Um verdadeiro teste de paciência logo na entrada. Chegamos no Egito já com total emoção. Depois de passar 3 horas dentro do aeroporto, sendo levado de sala em sala porque a gente trouxe um drone e eles não permitem drone aqui no país, conseguimos sair finalmente e entrar no Egito. Estamos indo pro hotel. Nós chegamos no Cairo, a capital do Egito. Mas não era o nosso primeiro destino. Nosso primeiro destino, na verdade, ficava bem perto dali, a cidade de Giza, que fica na região metropolitana, a 20 quilômetros do centro do Cairo. Isso é o centro de Cairo. Isso é Giza. Foi aqui que ficamos quando chegamos. Mas por que alguém iria querer ir para Giza? Por causa disso. As pirâmides de Gizé. O nosso ponto de partida nessa aventura no Egito. Não poderíamos ter começado melhor. O mistério sobre as construções das pirâmides sempre nos fascinaram. Por isso, resolvemos investigar pessoalmente. E foi realmente um grande trabalho de pesquisa. A história do Egito Antigo é gigantesca, então a responsabilidade de falar sobre esse assunto também é gigantesca. Lemos diversos artigos, documentários, entrevistamos um arqueólogo alemão que trabalha em campo no Egito. Fizemos todas as perguntas que precisávamos. Contratamos guias locais formados em egiptologia para garantir que cada detalhe fosse explicado com profundidade e com o máximo de precisão. Eles nos contaram histórias, mostraram detalhes escondidos e responderam todas aquelas perguntas que turistas normalmente não fazem. Claro que a gente resolveu iniciar as nossas investigações sobre como as pirâmides foram construídas pelo
lugar mais óbvio, o complexo funerário das grandes pirâmides de Gizé. Fomos com o nosso primeiro guia egiptologista explorar o complexo das pirâmides de Gizé. This is Giza city around us from all sides. So in Egypt here we have 124 pyramids and here we have 9. Egypt is a very big country. Here we are in Africa, where we stand now in Africa. If you go to Sinai, to Sharm el-Sheikh, you will be in Asia. So here we are in Africa. So we have a part in Asia, we have a part in Africa. First Egyptian government, it was 3200 BC. He was the first king made unification between the south and north. Here north, Cairo, Alexandria north. Luxor and Aswan south. Nós estamos visitando hoje as grandes pirâmides de Gizé, construídas no auge do período mais antigo da civilização egípcia. Não foram as primeiras e nem as últimas pirâmides a serem construídas, mas sem dúvidas são as maiores, mais famosas e mais rodeadas de mistérios, muitos ainda não solucionados. A história das pirâmides do Egito é fascinante e cheia de significados culturais. As pirâmides têm uma relação com a crença religiosa e o simbolismo do Antigo Egito. Elas eram tumbas reais, construídas como um lugar de eterno descanso dos faraós, garantindo a sua imortalidade. Como já citamos, as pirâmides não estavam isoladas, elas faziam parte de um grande complexo. Pyramid was also part of a bigger cemetery, but not only that, it was also part of a town also. There was no pyramid with a pyramid town that belonged to it. And when you see pictures of pyramids, for example, postcards or in documentaries, it's always those triangular shapes in the middle of the desert, and that's actually not what they were. It was like everything gathered around them and they were part of a big complex. Por isso, decidimos começar explorando ao redor das pirâmides, observando elas por diferentes ângulos. Sim, a gente foi dar uma volta de camelo. Agarra a porta? Yeah. Yeah, that's it. Ando de camelo no Egito agora. E então chegamos na famosa Grande Esfinge de Gizé, que é uma escultura monumental de calcário, com corpo de leão e cabeça humana, medindo cerca de 73 metros de comprimento e 20 metros de altura. É a maior estátua monolítica do mundo, ou seja, que foi esculpida em uma única rocha. Ela fica coladinha nas pirâmides de Gizé, formando um dos complexos arqueológicos mais famosos do mundo. When he came here in 1793, he destroyed the nose of the Sphinx and became very fancy story and everyone says it. But in reality, Nessa hora, o nosso guia nos contou sobre uma das teorias mais famosas envolvendo a esfinge. Dizem que quando Napoleão invadiu o Egito, seus soldados usaram a esfinge como um alvo de tiro, e foi assim que o nariz foi O destruído. grande mito que existe ao redor disso é que quando Napoleão veio pro Egito, ele destruiu o nariz da esfinge. Mas isso na verdade é um mito, porque quando os franceses vieram aqui, eles fizeram registro de tudo que estava danificado para talvez possivelmente fazer uma restauração, e eles registraram que o nariz já estava quebrado, então não foram eles que fizeram. Existem registros artísticos mostrando a esfinge já sem o nariz muito antes de Napoleão sequer nascer. Se você olhar para as estátuas, inclusive gregas e do passado, você vai ver que a cabeça é o lugar que geralmente estava quebrado, porque é mais frágil, e o nariz. Então muitas estátuas não têm o nariz porque é a região mais frágil da construção e acaba caindo. Na verdade, documentos apontam que o dano provavelmente aconteceu ali no século XIV, quando um fanático religioso destruiu o nariz a marteladas, por considerar a estátua uma forma de idolatria. Ou seja, Napoleão levou muita coisa do Egito.
mas o nariz da esfinge não foi uma delas. Estamos em um dos locais mais emblemáticos do Antigo Egito, o Vale do Templo de Khafre, que fica na frente da grande esfinge de Gizé. Esse templo, construído com imensos blocos de pedra, alguns que chegam a pesar 200 toneladas, fazia parte do complexo mortuário do faraó Khafre, filho de Kelps. Era ali que ocorriam os rituais de purificação e preparação do corpo para a mumificação, conectando o mundo terreno com o divino. Uma espécie de passagem sagrada que guiava o faraó rumo à vida eterna. Esse complexo fazia parte de um sistema funerário mais amplo, onde acontecia o ritual de mumificação. Esse processo era sagrado e podia durar até 70 dias, passando por várias etapas. Desde a retirada dos órgãos internos, a secagem do corpo com natrão, até o embalsamento com óleos e a cuidadosa preparação para a vida após a morte. Foi fascinante ver como todo esse processo era tratado com tanta importância. A gente teve a oportunidade de ver isso de perto em vários lugares do Egito. Começando pelas múmias de faraós famosos, no Museu da Civilização Egípcia, incluindo Ramsés II e Seti I. E depois, outras múmias mais simples no Museu do Cairo. Até múmias de animais, como gatos e crocodilos. E até de alimentos, que eram enterrados junto com os mortos para outra vida. E claro, uma das mais emblemáticas, a múmia do jovem faraó Tutankhamon, que vimos no próprio Vale dos Reis, onde foi encontrado seu túmulo praticamente intacto pelo famoso arqueólogo britânico Howard Carter, um pouco mais de 100 anos atrás. Only king? No, they do the mummification here only for the king. Only for one king. For the king. Mummification for everyone, yes. Yeah. But here only for king. As an ancient Egyptian man can do mummification or a woman, no problem. Todos os egípcios da antiguidade, eles eram mumificados, mas eles tinham 3 tipos diferentes de mumificação. Então eles eram mumificados, os reis tinham uma melhor mumificação, que durava a vida inteira. A morte inteira. Aí eles tinham os militares e outras pessoas mais importantes que também tinham um segundo tipo de mumificação, que durava bastante, mas não o suficiente. E aí depois tinha os meros mortais, que tinham menos dinheiro, e aí então a mumificação deles também acontecia, mas ela durava 3 meses. E depois se deteriorava. Pedras aqui são granito. Cada pedra dessas aqui tem um peso de mais de 20 toneladas. Elas foram trazidas de Assuã, que fica a mais de 1000 quilômetros de distância. Então imagina, pedras gigantes naquela época eles conseguiram trazer. Eles tinham que ter muita habilidade, muito conhecimento para conseguir fazer esse tipo de arquitetura. A primeira pirâmide foi construída por Kelps. Ele foi enterrado aqui nesse lado da cidade, que é o lado do pôr do sol, que é o lado da afterlife, da vida após a morte. E ele vivia no outro lado da cidade, onde era o nascer do sol. A cidade onde ele morava, ela foi construída de barro, porque ela não tinha a vida normal, a vida que a gente está nessa terra, ela não dura muito. Então tudo bem se deteriorar a construção, porque ela não vai precisar durar para sempre. Mas a vida da vida após a morte, né, as coisas da vida após a morte, elas têm que durar para sempre. Então todas as coisas da vida, do cemitério dele, de onde ele foi enterrado, foram construídas de pedra, assim, eles conseguem durar milhares de anos. واحنا رايحين نوديهم الفندق نطلع نجيبها من على البوابه ونروح نازلين تاني بس. Aqui ao lado da pirâmide tem outras tumbas que eram dos oficiais e pessoas próximas ao faraó. E ali as pirâmides das rainhas.
Pirâmide Quéops, que é essa aqui, a primeira que tá na frente aqui atrás de mim, a maior das três. Quem construiu foi o faraó Quéops da quarta dinastia, cerca de 2.580 anos antes de Cristo. Foi construída com cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra. Ela é a maior das pirâmides. Ela tem 146 metros. Existe uma confusão entre as pirâmides, pois existe uma ilusão de ótica que faz com que a segunda pirâmide pareça maior do que a primeira, mesmo ela sendo alguns metros menor. Ela parece ser maior, mas na verdade ela só foi construída em cima de uma parte mais alta. Essa aqui é a maior. Chegou o tão esperado momento. Estamos prestes a entrar na maior pirâmide do Egito. Finalmente! Agora é hora de investigar como e por que essas estruturas colossais foram erguidas. Agora a gente vai entrar na pirâmide e não sei como é que vai ser, se tem que agachar, se não tem que agachar, se é escuro, se não é. Mas... Já conseguimos entrar e... Nossa, é extremamente claustrofóbico entrar aqui, cara. Não dá pra ver nada. Esse é o momento mais claustrofóbico da minha vida, que tá dentro da pirâmide do Egito. As pessoas descem e sobem no mesmo caminho. Pirâmide de Quéops. Essa é a maior pirâmide, né? Aqui até um pouco sem ar. O corredor é extremamente estreito. Tá cheio de gente vindo, descendo, subindo, criança. É uma loucura, cara. Fluxo absurdo de pessoas entrando e saindo. Um trânsito, congestionamento pra subir, mas a energia é muito forte. A energia é muito boa, é muito forte. A arquitetura é muito louca, assim, né? De ver aquela inclinação, tudo, assim, inclinado certinho, perfeito pra cima. Tem que se abaixar inteiro pra conseguir passar aqui. Eles descobriram essa passagem. Era uma passagem secreta no passado. E, no caso, não existia uma entrada. A pirâmide era totalmente selada. Existiam algumas passagens secretas por dentro, mas que algumas foram descobertas. Eles explodiram essa entrada aqui para poder procurar tesouros, poderem saquear, né? Sabiam que teriam tesouros dentro das pirâmides e fizeram essa entrada aqui, que seria, teoricamente, mais fácil. In the places itself where the stones were quarried, you can find, of course, all the traces from the work. How they actually managed to get the stone, how they worked it, what tools they used. And even though if there's still details missing to understand how exactly the stones were brought on the top of the pyramids, we can see many of the small steps that were part of this process. And then you understand, okay, it's not that mysterious actually. They were smart, they were very smart, but it's not mysterious. And they had a lot of experience. Foram mais de 20 anos para construir a pirâmide de Quéops. Para construir as pirâmides, eles usaram milhões de blocos de pedra que eles cortavam, eles colocavam madeira entre as pedras, eles furavam assim vários furos, colocavam as madeiras e aí colocavam água. Essa água fazia com que a madeira expandisse. E a expansão da madeira quebrava as rochas. Eles poliam e traziam para cá por causa do rio, né? Então o rio Nilo eles tinha enchente e nessa enchente eles conseguiam flutuar as pedras e trazer em barcos. For example, in Giza, you can find some monuments made of granite
granite, which comes from Aswan, which is hundreds and hundreds of kilometers further south. Do you have any theory that you believe more that how they bring these stones around, or they brought to the pyramids and other places? Luckily, we have pictures of this. We have in Luxor, for example, the temple of Hatshepsut, which shows how obelisks were shipped on the Nile, how the stones from Aswan in the south were shipped to Luxor. And these drawings are quite detailed. They show exactly how these obelisks, which are tons heavy, are attached to the ships, and you can see a lot of details. A couple of years ago, a papyrus was found along the coast of the Red Sea of the diary of one of the supervisors for the construction of the pyramid. So we see not exactly how they moved the stones, but we see all the aspects connected to the work, because it's lists of people, it's lists of features, and what was brought where at which day. So when you gather this different informations, you get an idea how the things were actually, let's say, moved. Infelizmente, essa visão romântica de que os egípcios não tinham tecnologia e que, por isso, só poderiam ter recebido ajuda de alienígenas ou de alguma civilização superior de fora, alimenta não só teorias da conspiração, mas também um tipo de negacionismo histórico com viés racista. Durante séculos, parte do pensamento eurocêntrico se recusou a aceitar que uma civilização africana, muito anterior à Grécia ou Roma, pudesse ter alcançado um nível tão alto de engenharia, ciência e organização social. Essa desvalorização da capacidade dos povos africanos se reflete até hoje nesses discursos, que preferem acreditar em OVNIs do que admitir a genialidade humana fora da Europa. É como se fosse mais fácil acreditar que seres de outro planeta desceram para fazer todo o trabalho, do que aceitar que uma civilização negra do continente africano dominava a matemática, arquitetura e logística em um nível altíssimo há mais de 4.000 anos. Mas os fatos estão aí. Registros arqueológicos, documentos, ferramentas encontradas, análises geológicas das pedreiras de onde vieram as pedras. Tudo isso aponta para a verdade simples e poderosa. Foram os egípcios que construíram as pirâmides. Negar isso é não só ignorar a história, mas também perpetuar uma visão preconceituosa e colonialista no mundo. Tem que ir totalmente abaixado para conseguir passar por esses corredores minúsculos aqui. Aqui é a tumba do faraó. O faraó Kelps, o Khufu. Câmeras que existem aqui, mas a gente sabe que existem vários outros caminhos secretos dentro da pirâmide que inclusive ainda não foram descobertos, inclusive ainda não acharam passagens. Muito quente aqui dentro, é um espaço grande relativamente. Pronto, essa aqui é a saída da pirâmide. Não ficamos presos ali dentro. Não caímos em nenhuma armadilha, né? Dizem que dentro das pirâmides eles enchem de feitiços para pessoas que vão saquear ou entrar. E realmente fomos enfeitiçados. Encantados com toda essa informação e energia mágica que conseguimos absorver nessa nossa primeira de 7 etapas para descobrir o Egito. Os egípcios antigos, eles acreditavam na vida após a morte, né? Então a gente entrou na tumba e saímos e ele falou pra gente: bem-vindos à segunda vida. Welcome to Second Life. No próximo capítulo, Saqqara. Não deixaram a gente entrar com nossos microfones aqui nas pirâmides, então o áudio talvez não fique tão bom, mas é um cachorro caramelo ali atrás de você. Ele que tava lá em cima da pirâmide aquele dia lá.